Boa noite a todos. A gente começa a coletiva com o técnico Marcelo Cabe, começando aqui com as perguntas do Paulo Cacheado. Vamos lá. Mano Cabo, boa noite, parabéns pela vitória. Você já viu, né? O Clube do Remo parece que não pode levar gol aqui no Baenão, que a cobrança é muito grande. Mas me faça uma avaliação desse jogo que o Remo venceu por 3-1. Boa noite a todos. Trabalhar no Remo, você tem que estar sempre preparado para a cobrança, né? Que nem você falou, tomou um gol, é cobrado pelo gol. Isso é clube de massa, clube que tem um torcedor apaixonado, é assim mesmo. Basta a gente equilibrar e balancear tudo com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. Primeiro eu quero dedicar ao nosso torcedor, né? O aniversário é do Remo, mas o presente é para o nosso torcedor, esses 3 pontos. 3 pontos importantes, 3 pontos que a gente começa o campeonato pontuando, jogando em casa, vencendo. Eu acho que foi um jogo bem diferente do jogo treino, né? O jogo treino ele é feito para avaliações, para que você possa fazer correções, para que a gente possa chegar no jogo e ter um perfil bem diferente que a gente teve hoje dos últimos 3 jogos treino. Foi um jogo que a gente, na sua quase totalidade, tivemos o controle do jogo, né? Claro que uma estreia ela é provida de ansiedade, a gente precisava ter aqueles 5, 10 minutos para poder entender como vinha o adversário, para que a gente pudesse agir com as nossas ações no jogo. E foi muito importante a gente começar o jogo bem equilibrado. O Independente foi um adversário valente, que valorizou muito a nossa vitória, mesmo com um jogador a menos. Entendo que o Independente é um time que vai ter sucesso na competição, pelo que eu vi hoje. E a gente conseguiu colocar em prática um pouco que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo de 53 dias. Haja visto nosso primeiro gol, que foi uma jogada que a gente trabalha taticamente, exaustivamente, que foi a infiltração do Richard e a pisada na área do Soares. E aí a gente teve o controle do jogo, houve o pênalti no final e a expulsão, e o Vinícius passou a primeira etapa sem fazer uma defesa, né? A gente bem controle do jogo. Voltamos para o segundo tempo, eu alertei os meus atletas que a gente precisava continuar tendo o controle do jogo, mas era importante a gente fazer o terceiro gol, que um gol do adversário poderia colocar ele no jogo, mesmo tendo um a menos. E a gente até tomou o gol, nós tivemos aí talvez 4, 5, 6 chances de ampliar o placar. Numa desatenção coletiva, tomamos um gol com um a mais, que não pode acontecer de forma nenhuma. É incrível que a gente sai do jogo tomando um gol sem o Vinícius fazer uma defesa, né? Logo depois do gol eles tiveram uma outra infiltração lá, que a gente teve ali 5, 10 minutos de uma pane, uma desatenção, mas depois do gol, com as alterações, o time realinhou. E aí a gente volta a criar inúmeras situações. Só para você ter uma ideia, foram 16 finalizações, né? A gente entrou 25 vezes no terço final do adversário. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de capricho nesse acabamento para a gente poder transformar essa superioridade numérica em gols. Mas aí a gente conseguiu controlar novamente o jogo. E aí tivemos até a chance de ampliar o placar. Fizemos o 3-1 que nos trouxe a tranquilidade. E aí esses 3 pontos muito importantes para que a gente inicie o campeonato com uma vitória é de suma importância. Marcelo, boa noite. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, a gente acompanhando o trabalho, né, lá na cabine de imprensa, o Aguinaldo estava ao nosso lado e se emocionou com o gol do Soares. O Soares depois, no final da partida, brincou com ele, chamou ele de chorão, né, porque ele chorou com o gol do Soares. E ele falou justamente isso, que ele, nesse dia a dia, ele tem uma certa liberdade para conversar com os jogadores, e o Soares foi recomendado, né, que pisasse na área para poder, né, ser um elemento de surpresa, e acabou saindo esse gol. E a segunda o bolo é por sua conta hoje? O Aguinaldo é uma figura ímpar dentro do Remo. Quem sou eu para mensurar o tamanho do Aguinaldo dentro do Remo? É um ídolo, já teve várias funções aqui dentro, e com a sua experiência e tudo que a gente vive aqui dentro, ele é de muita importância. Nós tivemos uma reunião essa semana falando um pouco do início da competição, e eu dei a palavra a ele, e ele
tem 8 estaduais pelo Remo. Então ele tem muito o que passar para a gente, tem muito o que nos ensinar. Então o Remo é uma engrenagem, né? Eu até usei um exemplo essa semana. Você pode ter uma Ferrari, mas se você tirar o fusível, a Ferrari não sai do lugar. Então o Remo é uma equipe de trabalho e o Aguinaldo é uma peça muito importante nessa engrenagem. Para parabenizar o presidente Fábio, que o trouxe como coordenador técnico, e ele tem nos ajudado muito no dia a dia. A gente conversa bastante, troca muita ideia, ele, o Thiago, executivo. Então a gente está começando a construir um trabalho. Falta muita coisa ainda. A gente deu o primeiro passo numa maratona, acho que são 42 quilômetros para correr uma maratona, né? Hoje nós corremos o primeiro quilômetro. Então, assim, quando nós empatamos 3 jogos de treino, não estava tudo errado. E hoje, quando a gente venceu, também não está tudo certo. Precisamos de ritmo de jogo, precisamos de mais conjunto, precisamos que os jogadores se conheçam bem. No final do jogo ali eu já tinha 4 jogadores, 5 fadigados, e eu tinha 2 substituições. Segurei essas 2 para o final, porque a minha experiência diz que primeiro jogo de campeonato você faz mais alterações física do que tática e técnica. Eu segurei as 2 últimas e a gente tem muito que crescer ainda. Mas eu fico feliz com essa vitória, poder dedicar ao nosso torcedor no dia do aniversário do clube. Feliz demais pela volta do Ronald. Ele foi um tema hoje da preleção. Eu não coloquei nenhuma frase motivacional, nenhum vídeo. Quem foi à frente foi o Ronald, e todos viram que a maior motivação para esse jogo de hoje era a presença do Ronald relacionado. Parabenizar o Dr. Jean, todo o departamento médico, porque o Ronald volta a jogar com menos de 8 meses. Isso aí é uma quebra de protocolo na medicina. Então, parabéns ao NASP por ter colocado um jogador tão importante hoje. Eu até me emociono, porque eu conversei com o Ronald na concentração, e eu vi o olho dele brilhando. Quem jogou futebol sabe, o menino jovem tem um LCA, fica aquela dúvida, como eu vou voltar? Mas também é mérito do atleta a dedicação que ele teve para poder voltar. O bolo pode ser por minha conta, sim. Não, o presidente ainda não pagou o bicho, mas eu adianto para cantar esse parabéns. Muito feliz em compartilhar e fazer parte dessa história do Remo nos seus 118 anos. Mano Cabo, com relação a justamente isso aí, as pessoas às vezes ficam criticando, o jogador já está contundido, chegou agora, está trabalhando há não sei quantos dias, o que é que você tem a falar a respeito disso? A essa fadiga, a esse trauma de tantos jogadores saindo contundidos, o que é que você tem a falar a respeito, você que tem um contato direto com os seus médicos aqui no NASP? É normal, futebol é um esporte de contato. Mesmo nos treinamentos também existe contato. Eu vou dar um exemplo. O Eli, lateral esquerdo da base, ele ia ser relacionado para o jogo. Ele tomou uma entrada, pegou no tornozelo dele, ele foi vetado. É esporte de contato. Tem traumas também, tem articulação. A gente teve uma margem de 53 dias de trabalho mínima, mas mínima nos padrões de lesões musculares aqui dentro, né? A gente tem o Leonan, que já volta a treinar com o grupo segunda-feira, né? Como a gente veio trabalhando o Showa para a estreia do campeonato, o Showa não participou de nenhum jogo treino, fez um partidaço. Falei que o velhinho tá igual vinho, quanto mais velho tá ficando melhor, mais caro, porque vinho, né? Quanto mais velho é mais caro, quem aprecia um bom vinho. E é isso que a gente faz, um trabalho multidisciplinar, um trabalho em conjunto de todas as áreas, né? Cada um com as suas funções. E o que a gente precisa é potencializar, né? Hoje o Ivo já estava à disposição, estava o Ronald, o Paulinho Curuá já estava pronto para o jogo. Então, quem ganha com isso é o Remo, com esse trabalho multidisciplinar que a gente tem aqui dentro. As lesões foram poucas, mas 53 dias de trabalho você tem confronto, tem trabalho físico, tem tudo isso. E a gente vai trabalhando para melhorar cada vez mais. Nós estamos muito longe ainda do ideal. Precisamos ainda ganhar ritmo de jogo, precisamos ganhar conjunto, precisamos melhorar tecnicamente e também taticamente. Mas eu acho que foi um bom primeiro passo que nós demos hoje com esses 3 pontos. Marcelo, Cabo, nós que acompanhamos assim o Clube do Remo, o Remo vai ter 2 jogos aí, que é viagem para Ipixuna, depois vai jogar em Marabá. Como é que você está fazendo essa programação com a tua assessoria, com os teus auxiliares para fazer esses 2 jogos? Domingo contra o São Francisco lá em Pixuna. E na quarta-feira, dia 15,
lá em Marabá contra a equipe do Águia? Já está tudo preparado, a gente trabalha com planejamento. Quando a gente monta nosso macrociclo, né, e aí a gente fraciona ele pelo microciclo semanal, a gente já tem ele todo preparado já para a viagem. A gente já joga no domingo e já vai direto jogar na quarta-feira, já tem toda uma logística preparada pelo nosso departamento de futebol, o presidente tem nos dado tudo aquilo que está ao alcance dele para que a gente possa ir para esses 2 jogos muito difíceis fora de casa e tentar trazer o máximo de ponto possível para que a gente continue aí nessa batalha durante a competição. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta a mais aqui? Então, eu vou encerrar também por aqui, que eu estou já recebendo o contato dali, né? Qual a nota que você dá nesta primeira partida, que hoje valendo 3 pontos, hein, Cabo? Rapaz, falar em nota, né? Eu não era muito bom de nota na escola, não, mas passei de ano, me formei. Cara, assim, é difícil dar uma nota, mas eu não fujo das perguntas, não. Eu dou uma nota 6 para a gente hoje, porque esses 4 que faltam a gente vai adquirir com o tempo na evolução da equipe, que nem eu falei, física, técnica e taticamente. A gente pegou um adversário que nos trouxe muita dificuldade, mas a gente teve, que nem falei, todo o controle do jogo, fizemos os gols, criamos boas oportunidades, mas eu falo, esses 4 pontos que faltam a gente vai conquistar aí o andamento dos treinamentos e da competição. Muito Obrigada a todos e boa noite.